Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 19 de novembro de 2021, e vamos estudar a obra Ave Cristo. Estamos iniciando o capítulo 5, intitulado Reencontro. O nosso irmão Augusto irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Jesus, aqui nos encontramos em Teu nome, esse grupo de amigos que busca, através desse encontro, o entendimento, busca também se aproximar cada vez mais de Ti e que possamos, Mestre, amigo Jesus, com a alegria que todos trazem aqui no coração, buscar o aprendizado necessário para que possamos, nessa nossa luta diária, cada vez mais, Mestre, pautados nos Teus ensinamentos, fazer o que devemos fazer como homem de bem que Tu nos ensina e nos ensinaste há mais de 2000 anos. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos a menina Helena tentando abortar a criança. Ela preparou uma beberagem para tomar, que ia ser abortiva. Mas na hora que ela ia tomar, entrou num sono e apareceu para ela naquele estado o Emiliano, pedindo a ela que não imputasse mais esse crime para ele, que a criança era para ela ter a criança, que ia ser um amparo para ela. Mas ela não aceita, ela está bem dividida, mas ela sabe as dificuldades de ter um filho só e ela não aceita. Mas nesse transe que ela está conversando com ele, acaba derrubando a beberagem e não toma. E passa o tempo, ela tem a criança e pede a Anacleta que leve a criança, que ela não quer nenhuma lembrança dessa criança, que não quer contato com nada. Anacleta ainda pensa em fazer alguma coisa diferente, mas com medo de perder as suas regalias também e de desagradar a patroa, ela pega a criança de madrugada e sai caminhando. Lembra, Carlinha, que ela deu um camafeu? Né? Ela pede, olha, tua filha, deixa uma lembrança para ela. E Helena, ainda contrariada, dá um camafeu, que ela enrola lá com os panos da criança. E de madrugada ela sai caminhando. Quase 3 quilômetros, quando ela está preocupada, ela não quer deixar a criança ao léu. E ela vê uma pessoa se aproximando. Ela deixa a criança ao pé de uma árvore e se esconde. E alguém recolhe a criança, agradecendo aos céus porque foi a filha que tinha perdido. E terminamos aí. Era um pai que sentia falta de uma filha, né? A ideia de Helena é que ela deixasse a criança, ao léu realmente, para que não tivesse vínculo, ou seja, para que ela não caísse em tentação de dizer, aonde que você deixou, qual foi a casa, eu quero ir lá, eu quero depois acompanhar de distante. Então ela quer perder totalmente o vínculo. Só que a Anacleta não fez isso. A Anacleta, com medo de abandonar a criança, alguma fera, algum animal, né, pudesse destruir aquela criança. Então ela preferiu deixar e ficar ali só olhando de longe, e ela percebeu que a criança foi bem acolhida. Vamos iniciar então um novo capítulo. Obrigada, Carlinha, que Jesus nos conduza. Teremos aqui nos auxiliando o nosso irmão Augusto, nosso irmão Murilo e o nosso irmão Alan. Ao término de 233, então aqui já dá o tom do ano que nós estamos. Numa sala singela da igreja de São João, em Leão, pequena assembleia de companheiros se instalara para o exame de assuntos urgentes relacionados com a obra do Evangelho.
3 homens, esse aqui, São João, essa igreja é em homenagem a João Evangelista, tá? Em Leão. 3 homens de idade avançada e um outro em plena madureza discutiam as necessidades do movimento cristão. O império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. Qualquer semelhança é mera coincidência. Em Roma, a situação era das mais graves. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã. Em Leão, mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do conjunto era o irmão Corvino. Quem é o irmão Corvino? É exatamente quem? Quinto Varro, que ele, a pedido dos próprios irmãos, assumiu o nome de Corvino, que advogava a causa dos enfermos, abandonados e infelizes. Comentava ele, o irmão Corvino, inflamado de confiança. Se desprezamos o próximo, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual, que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra de regeneração. Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galileia, em sonho, para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada, estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos, reergue Lázaro do sepulcro, restaura doentes, reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal, infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhes as almas para o mais alto. E depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até o derradeiro sacrifício. A fala do irmão Corvino, o nosso Quinto Varro, são lições de Evangelho. Ele aqui cita várias passagens do Evangelho. Então aqui eles estavam vivendo um momento bem parecido com o que nós estamos vivendo. Ele diz assim, 3 homens de idade avançada e um outro, então são 4 homens, discutiam as necessidades do movimento cristão. Ele dizia que o império estava assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã em Leão mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O povo ali sofrendo e o povo cristão se reunindo para tentar auxiliar. Ele diz, os mais jovens integrantes do conjunto eram o irmão Corvino, que advogava a causa dos enfermos, abandonados e infelizes. Ele diz assim, se desprezamos o próximo,
como atender ao nosso mandato de caridade? Por exemplo, o que nós espíritas fizemos no período da pandemia? Todos nós nos isolamos, nos trancamos para nos proteger. Não é verdade? Nós esquecemos de todos os sofredores, seja de necessidades materiais, como seja de necessidades espirituais. E nós sabemos que grande parte da comunidade espírita cristã, se assim eu posso falar, pararam o trabalho. Raríssimos foram aqueles que continuaram o trabalho de atendimento fraterno, de assistência. Houveram pessoas que continuaram, sim, mas a maioria realmente fechou tudo, mostrando a nossa covardia perante a luta realmente, o desafio. Ou seja, se nós estivéssemos no circo romano e soltássemos os leões, nós éramos os primeiros a correr. Né? Homens de pouca fé. Aqui você vê que eles estão num trabalho ativo e a pandemia está acontecendo. E o Quinto Varro está preocupado com as pessoas abandonadas. Porque quando vai morrendo, às vezes morre um pai, morre a mãe, e os filhos vão ficar com quem? Não tem. Lembra que aqui nessa época não tinha asilo, não tinha orfanato, não tinha hospital. Isso tudo foi criado depois do Cristo. Você vê o trabalho de Jesus, né? Não existia nada disso. A primeira instituição a atender pessoas abandonadas foi Pedro que fundou, que foi a Casa do Caminho em Jerusalém. Não existia isso. E aí, o que se vai fazer? Então, nós vivemos aqui um período hoje de uma pandemia, mas nós temos hospitais. E nessa época que não tinha? E que a medicina era algo caríssimo. Como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Então, o cristianismo não é participar das reuniões cristãs, não é participar de uma palestra espírita, não é participar de um estudo espírita. Isso aí tudo é meio. Mas o verdadeiro cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. É a fala de Jesus quando ele disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nessa pandemia, eu fiquei pensando muito na figura do apóstolo Paulo. Eu não conseguia ver o apóstolo Paulo trancado na sua casa. Não é do caráter cristão dele. Muitos vão me chamar de louca, né? Mas a gente não pode se eximir no momento de guerra. E tenho aprendido em espiritismo que ninguém morre de erro de cálculo. E ninguém passa por nenhuma dor se isso não for necessário para o meu aperfeiçoamento moral. Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós, nas nossas atitudes. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Está se referindo aqui aos atos dos apóstolos. E ele vem desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade. Observamos a manifestação do mundo espiritual. Aí ele vem citando, que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra da regeneração. Pontos vivos de apoio. Busca na criatura um ponto vivo. É tipo assim, busca em cada um de nós a chama da esperança, a chama do trabalho, a chama da fé. Ponto vivo. A espiritualidade busca, mas não encontra. Nesse momento, nós queremos trabalhar, podemos ajudar, tem muitas pessoas precisando, as pessoas estão enlouquecendo, estão surtando e não tem ninguém para falar. O Alan, que teve um AVC em plena pandemia, não podia receber visita. Eu ligo: Alan, como é que tá? Não estou bem não, professora. Posso ir aí? Pode. Eu vou deixar o meu amigo
Só porque é pandemia eu não posso sair de casa? Tava em desespero, né, mano? Eu tava surtado, professor. Eu sei, filha. Muita gente estava surtada. Ele tá dizendo... Ele não conseguia nem dormir. Eu me lembro que a gente orou, apliquei um passe nele e ele dormiu no passe. Então, como que a gente, como cristão, a gente pode dizer assim, não posso sair de casa, que o vírus está lá fora de plantão, ele vai me pegar? E quantas vezes a gente não fez esse trabalho? Não é verdade? Então é isso aqui, olha. Os espíritos, eles esperam, mas ele tem que encontrar uma chama dentro da gente. Senão não tem como. Se a gente for covarde, a gente vai ficar no fundo da casa, enfiada debaixo da cama. Quantos de nós não tivemos esse comportamento, gente? Apavorado com tudo. Como se a lei de justiça não existisse. E como se Deus fosse uma força que tivesse perdido todo o controle de tudo. E sempre temos repetido, nenhum irmão nosso que desencarnou nesse período da Covid não tem a crueldade de falar que eles foram castigados, ou muitos, como estão dizendo, que eles foram exilados. Isso é um ato de crueldade e de ignorância total dessa doutrina. Estar encarnado não é mérito, é débito. Ter desencarnado é a liberdade do espírito que ficou aprisionado a um corpo físico. Então, se nós permanecemos é porque ainda temos débitos, precisamos continuar na luta. E quem desencarnou cumpriu a sua missão. E está se preparando com certeza para breve voltar. Então, não é mérito ter permanecido, é débito. Vemos no estudo das narrativas então apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando os homens em instrumentos da infinita bondade. Transformando. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual, que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra de regeneração. Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista, porque lembra que a esposa de Zacarias já estava com uma idade o quê? Avançada. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo Gabriel, que lhe anuncia a chegada do Salvador. Lembra disso? Um enviado, eu acho interessante as pessoas dizerem assim, falarem que os espíritos não podem se comunicar. Mas, gente, se você estudar a Bíblia, você vai lidar. Que é coisa de Satanás. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver muitas passagens dos espíritos se comunicando. Aqui ele já citou 2 vezes. Com o pai de João Batista, o Senhor Zacarias, e com a Nossa Senhora Mãe Santíssima. E tem mais, ele cita mais um. Observamos a manifestação do mundo espiritual que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra da regeneração. Porque quem vai fazer a obra da regeneração? Somos nós ou os espíritos? Somos nós. Eles dão todo o apoio, como ele diz, eles procuram esse ponto de luz. Mas quem tem que realizar o trabalho? Somos nós. Eles realizam também de uma forma indireta e também quando reencarnam. Porque muitos desses espíritos nobres reencarnam. Nós tivemos um Chico Xavier. Nós conhecemos uma pequena mulher que é grandiosa, chamada Irmã Dulce. Estou falando agora desse século que nós convivemos. Você imagina a pessoa recolher todos os necessitados da rua, todos os doentes, e colocar ali na igreja do Bonfim, né? Ali embaixo ela tinha uma cúpulazinha, ela foi enfiando todo mundo ali para cuidar. Aí você acha que ela estava preocupada se ela ia pegar hanseníase, se ela ia pegar tuberculose, se ela ia pegar gripe? Porque o que ensina o evangelho? Que a gente deve pensar no outro antes de pensar em si.
Aí, às vezes, a gente tem que parar para pensar. Se eu estou numa condição difícil, alguém veio e me visitou, mas eu posso também repensar. Se fosse o outro que estivesse na condição difícil, eu teria coragem de sair lá? É essa reflexão que nós temos sempre que fazer para a gente se conhecer e se trabalhar. Então aqui já foi o pai do João Batista, Zacarias, e com a mãe Maria. E aí ele diz mais: um enviado celeste procura José da Galileia, o pai de Jesus, em sonho, para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E, erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga. Jesus ficou se limitando a cumprir as leis mosaicas? As leis dos profetas? Lembra que naquela época era realmente olho por olho e dente por dente. Que eles repetiam o código de Hammurabi. Lembra disso? Olho por olho, dente por dente. Se alguém veio aqui e matou teu pai, tu tem o direito de ir lá e matar a família toda. Aí Moisés deu uma arrumadinha. Você pode ir lá matar só o pai. É olho por olho e dente por dente. Você não pode fazer, não pode matar a família toda. A lei dizia que você deveria amar seu irmão e odiar o seu inimigo. E aí Jesus vem e nos ensina o perdão. Nos ensina que deveremos oferecer uma face se alguém bateu. Oferecer a outra. Que deveremos caminhar 2.000 léguas se alguém pedir 1.000. Que devemos dar a túnica se eu pedir a veste. Então ele não se limitou. E erguendo-se o Mestre Divino, ele não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. O que ele faz? Ele sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Sai de si mesmo, sai da zona de conforto e vamos lá para o meio do povo. Olha o convite de uma forma muito sutil que o Quinto Varro está fazendo. Limpa os leprosos da estrada, estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos, reergue Lázaro do sepulcro, restaura doentes, reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal. Olha aí, Jesus convivendo com as prostitutas. Infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhe as almas para o mais alto. Ou seja, até na hora mais difícil ele está consolando. Sempre. Se a gente estuda Humberto de Campos, a gente vai ver que nos momentos finais ele percebe que Judas cometeu suicídio. Ele solicita para o anjo da caridade ir lá acolher Judas. Olha só o trabalho dele constante. Vê a mãe dele chorando, desesperada. E João ao lado, ele diz: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então Jesus não estava desesperado, porque quem se desespera é espírito da terceira ordem. Jesus estava compadecido da escolha que nós fizemos. Infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhe as almas para o mais alto. E, depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até ao derradeiro sacrifício. Você viu tanto de lição aí dentro? Objetou o presbítero Galiano. Era um velho gaulês que se demorara por muito tempo na Paflagônia.
compreendemos a sensatez da exposição. Entretanto, é preciso escapar às arremetidas do tentador. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Ajuntou o Corvino, seguro de si. Então, qual foi a proposta aí, gente? Fazer um retiro e ficar em prece, lá na Aquitânia. Qualquer semelhança, mera coincidência, tá? Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece, porque todas as nossas atitudes covardes ou equivocadas, a gente sempre, como um mecanismo de fuga do ego, a gente arruma justificativa para não assumir verdadeiramente o medo, a covardia, o desespero, a falta de fé. Então você vai meio que se justificando, entendestes? E olha aqui como o movimento que ele fez, ele diz, não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. E o que a gente aprende? Qual é a melhor prece, se não o trabalho no bem? Como diz, tem uma frase de Sai Baba, mãos que trabalham são mais santas do que lábios que oram. Ajuntou o Corvino, seguro de si. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra de redenção humana. Se devêssemos, porém, procurar a tranquilidade própria, a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Em que luta condecorar-se-á o soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador, que nada mais faz que contemplar a terra a pretexto de amá-la? Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Gente, eu tô assim... a boca aberta, como dizem, né? Pela evolução do Corvino. Agora, lembra que ele incorporou o Corvino de um jeito e lembra era um espírito já assim, bem evoluído, né? Ele solicitou reencarnar para ajudar o filho Tassiano. Olha essa última fala dele e bateu, doeu, leva que é teu, tá bom? Vamos lá aqui. Então, um solicitou, olha, está pegando fogo, estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo desencarnando, esse é o momento da gente buscar um terreninho que nós temos e vamos ficar lá isolados, só orando, dando apoio, orando para o povo que está morrendo, né? Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Gente, simplesmente orando? Seguro de si, viu? Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Olha, tem gente que faz um trabalho belíssimo, mas que agora está lá no deserto, estacionado, parou. Na hora que o mundo está pegando fogo, opa, está pegando fogo, vou embora. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra da redenção humana. Atormentam-se. Quantos não se trancaram em casa e ficou batendo a cabeça na parede, doido de pedra? Muitos morreram de medo. Muitos morreram de medo. É
sério, mas é sério. Olha, hoje a gente às vezes vai fazer alguma palestra presencial, dá 5, 6, 10 gatos pingados. O povo tem medo de ir para o centro espírita, mas não tem medo de ir para shopping, de ir para aeroporto. É impressionante. Digo, gente, o vírus só está no centro espírita. Desfiguram-se, atormentam-se e creem auxiliar. Atormentam-se e creem auxiliar por esse modo a obra de redenção humana. Creem auxiliar. Mas se devêssemos procurar a tranquilidade própria, a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós, partilhando conosco o pão da vida? Então Jesus ficaria só lá, não, eu vou orar por vocês, eu não vou não, tá? Não tem por que eu reencarnar não, só daqui eu fico vibrando, só emitindo luz. Foi isso que Jesus fez? O que ele fez? Eu também vou. Vou viver na carne e vou mostrar como é viver na carne. Por isso a última fala. O mandamento, o novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a lição do Salvador. Em que luta condecorar-se-á o soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz que contemplar a terra, a pretexto de amá-la? Só fica lá, linda a terra. Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva, com aquele que se encontra desviado ou perdido. Gente, olha, isso daqui é tom nhonhonhonhon no olho esquerdo, tom nhonhonhonhon no olho direito e mais um cascudo na cabeça do povo. E vamos refletir. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, por esse momento de oração, de estudo, de reflexão. Agradecemos aqui ao nosso querido Corvino por essa chamada em um momento extremamente propício a todos nós. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre, o amor de nossa vida. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Então, o cristianismo não é participar das reuniões cristãs, não é participar de uma palestra espírita, não é participar de um estudo espírita. Isso aí tudo é meio. Mas o verdadeiro cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. É a fala de Jesus quando ele disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.